Meu nome é Glauco Jacob, sou historiador pedagogo, trabalho no Centro Educacional Objetivo há aproximadamente 29 anos, aliás, há 29 anos. Estou em Mariporã na coordenação geral há 16 anos. Trabalhei especificamente com o ensino médio, minha maior experiência está dentro do ensino médio. E é muito engraçado quando a gente pega uma criança que entra no ensino médio, às vésperas de completar a jornada do ensino dela e ter que escolher a profissão dela, ainda você ter aquela criança que não está definida no que ela quer da vida. E isso é muito natural. Natural por diversos motivos e diversos fatores. Dentre eles, o mais importante é ele ter certeza da sua capacidade e condição. E o que é ter certeza da sua capacidade? Se ele é capaz de aprender. Porque se a gente parar e pensar um pouquinho, toda a jornada educacional da criança, até o 4º, 5º ano, ela é extremamente intimista. O professor está muito próximo do aluno. E alternam-se 2, 3, 4, 5 professores, no máximo até o 9º ano vai chegar em aproximadamente 6, 7 professores. Quando ele entra para o médio, a carga horária é composta por 13 professores. 13, 14 professores, a matéria fracionada em frentes, professores que trabalham com a criança, às vezes, 50 minutos na semana, que dá uma frente de uma única aula, e onde esse professor tem que ter um olhar diferente. Ele tem que aceitar a diferença, tem que aceitar a diversidade, tem que aceitar o aluno que, porventura, possa ter um pouco de dificuldade. E o que é esta dificuldade? Ter dificuldade de aprendizado é normal, é natural. Ter dificuldade em história, física, química, matemática, português é natural. Ter um distúrbio de aprendizado não é natural. Tem que ser tratado, tem que ser trabalhado. Importante, não é uma doença, não é uma patologia. Quando se trata uma dislexia, você não pode tratar uma criança como uma doença. Isso é para a vida toda. Ele tem um olhar diferente do mundo. E esse olhar diferente do mundo tem que ser respeitado pelo professor. A dislexia começou a ser estudada por volta da década de 60, final da década de 60 e início da década de 70. Ela entra publicamente na educação, vamos dizer assim, década de 90, onde tudo era dislexia. O aluno que não aprende, enfim, tudo se justifica através da dislexia. E aí é um problema sério, porque você não tem um profissional formado especificamente na sua área de atuação. Ele tem que buscar qualificação. E onde é que está o diferencial da escola? Ou melhor, na educação. É a constante qualificação do professor. É informar e fazer com que ele acredite, porque o professor que não acredita que o aluno possa ter uma dificuldade ou possa ter um transtorno, separar os dois, fica muito difícil o trabalho deste professor na recuperação daquele aluno, na recuperação do conteúdo e na recuperação da criança enquanto um educando, enquanto um estudante. Entre 23% e 60%, aproximadamente, as famílias que já tiveram históricos de dislexia terão. Entre irmãos, essa porcentagem chega a 40%. Estima-se que no mundo exista aproximadamente 20% de crianças com dislexia, que até o 9º ano, 8º, 9º ano, essa criança tem uma preocupação monstruosa em aprender. Ela não tem muito medo de se aventurar ao errar. Quando ele entra no ensino médio é diferente, os amigos são extremamente cruéis. E aí a crueldade faz com que ele vá se calando, vá ficando quieto. E se o professor não tiver a condição de identificar esta criança, ela passa por desapercebido na sala de aula como se fosse um mau aluno. Ele não estuda, ele não quer saber, ele não é caprichoso, ele não vai ser nada na vida. E aí ele só muda, tanto que tem a dificuldade, quanto que tem o problema de aprendizado, com a interferência do professor, com a interferência do profissional na área. A criança pode se acomodar? Claro. Achar que uma criança de 14 anos, um adolescente de 14 anos de idade não vai se esconder através de uma muleta dessa, nós estaríamos num mundo maravilhoso, né? A gente, adulto, se esconde em tantas outras muletas, por que a criança com 15 anos vai ter que justificar um insucesso na física, química, matemática porque ele não estudou? Muito mais fácil, eu tenho dislexia, eu tenho TDA, eu estou fora, pelo amor de Deus, eu não vou aprender isso nunca. É um fato? É um fato. Mas ele passa a ser corriqueiro, ele passa a ser natural se a escola permitir, se a família permitir. Cabe à escola, cabe à família entender o problema e cabe à escola criar formas avaliativas diferentes para cada grupo de aluno. Se isso não for feito, não se desenvolve. Uma criança, por exemplo, com dislexia, ela tem dificuldade de leitura, com disgrafia, ela tem dificuldade de escrita,
com descalculia, ela tem dificuldade de raciocínio lógico-matemático, mas não do raciocínio matemático propriamente dito. Ela não consegue registrar o raciocínio matemático. Conta ela faz. Falar ela fala. Comunicar ela se comunica. Entender ela entende. É muito cruel o professor simplesmente dar para esse aluno uma prova e falar: meu amigo, você tem 1 hora para resolver 10 questões e decidir a sua média mensal ou a sua média bimestral. Eu tenho que ter outros elementos avaliativos. E esses outros elementos avaliativos terão que ser combinados com outras formas avaliativas e, se for necessária, terá que se combinar especificamente uma forma para cada tipo de aluno que você tem dentro da sua escola, desde que esse déficit, vamos colocar assim, seja diagnosticado, não permitindo que o aluno se acomode. Porque se eu estou dando aula, quando eu estou dando aula, se eu percebo que eu tenho um aluno que está se acovardando em sala de aula, que está se escondendo, que está se usando isso de muleta, cabe a mim estar puxando essa criança. Mas também é muito cômodo para mim, eu não quero ter dor de cabeça, então deixa ele quietinho ali. Ele fica lá quietinho no cantinho da sala de aula, afinal de contas a lei fala em progressão continuada, todo mundo vai ter que passar de ano 1 hora. Nas escolas públicas a gente encontra no ensino médio ainda crianças que não estão devidamente alfabetizadas. E por que então que um professor vai ter que dedicar o seu tempo para a criança? E aí cabe o quê? A coordenação está cobrando. A família está cobrando, e a família não permitir que isto ocorra. É triste, é desesperador para a gente que trabalha em escola, quando chega no final do ano, depois de inúmeros contatos com a família, do não aproveitamento, dos relatórios, da avaliação de um fono, da avaliação de uma psicopedagoga, da avaliação de um profissional específico, da falta de interesse do aluno e das dificuldades que ele tem, o pai chega simplesmente e diz assim: mas será que o meu filho tem algum problema? Na véspera da saída de um resultado. Como que você interfere, como que você evita? É o contínuo contato com a família. Diagnosticou, intensificou, percebeu, existe o problema? Chama a família, conversa, mostra, faz com que haja uma interação. A educação não foi feita especificamente da escola. A escola não é depósito de aluno. Os pais hoje terceirizaram os filhos. Eles saem para trabalhar, deixam os filhos na escola e os recebem no final do dia achando que a escola tem o papel da formação e da informação. Eu acredito que nós até tenhamos essa conjugação do papel, junto com a família, não separado. A escola é um micro-organismo que prepara esta criança para um futuro. E se você não tiver intersecção com a família, isso não vai acontecer nunca. Vamos pensar duas coisas. Como que é montado o currículo no Brasil? O nosso currículo, em 90% das escolas, ele é multidisciplinar. As disciplinas são estanques. Elas têm começo, meio e fim, e não se conversam. Você não tem a interdisciplinariedade que se fala tanto hoje em dia. Hoje em dia, você precisa do quê? De uma escola interdisciplinar. É o que todos nós procuramos. A intersecção entre as matérias. A intersecção entre os conhecimentos e a produção do conhecimento. Fazer com que o aluno pense física, química, matemática, história, português, enfim, todas as matérias como uma única linha de conhecimento. Como para este aluno, talvez ele pense desta forma. E ele raciocina desta forma. E aí o professor, ele pode estar fazendo uma prova oral, uma avaliação oral. Ele pode estar... o aluno ele não teve um bom desempenho naquela prova, ele reaplica aquela prova com aquele mesmo conteúdo, mas de uma outra forma. Ele faz com que o aluno conte uma história sobre aquela matéria, ele permite com que ele monte um trabalho, ele vai criando ferramentas para que o aluno possa também mostrar que ele teve condição de estar absorvendo a matéria. É interessante. Eu aqui aplico as provas orais com as crianças do 7º, 8º, 9º, e tem um aluno no ensino médio que a gente também faz prova oral. A prova de história, quando escrita, ela é muito telegráfica, né? Sim, não, talvez, quem sabe, pode ser. Quando você conversa com o aluno, ele te reproduz de uma forma tão brilhante que você fala: poxa, ele é um gênio. Ele não é um gênio. Quando a cabecinha dele processa e vai sair na mãozinha ali, não sai. Quando ele olha, o que ele lê não é o que ele escreve. E às vezes o que ele ouve não é o que ele fala. E você pode permitir que ele monte um teatro, por exemplo, sobre o descobrimento do Brasil. Se o tema da tua aula é descobrimento do Brasil. E tenha certeza absoluta que ele será perfeito e maravilhoso. É o tipo do aluno que quando você vai fazer uma atividade que necessita da pessoa, uma gincana, que você tem alguma coisa onde ele aparece enquanto pessoa,
ele é quem está na frente. Ele é o líder, ele exerce uma liderança nesse sentido. Quando os professores, os profissionais criam uma atividade na escola, não está se criando por criar para cobrir um espaço. Tudo é pensado. Então, quando você faz uma gincana e aquela criança tem que, por exemplo, que foi a nossa gincana ano passado, eles tinham que tocar uma música, cantar uma música, compor uma música. Você está trabalhando com múltiplas inteligências e você está permitindo que aquela pessoa que em outrora estava lá quietinha na sala de aula porque não consegue aprender a matemática, não consegue ler direitinho, consiga dançar, cantar, se mostrar competente. Isso é muito importante para os professores. Eles precisam estimular constantemente. Essa criança se faz o sucesso através do estímulo. Se você não estimulá-lo, ele vai entrar em depressão. E entrando em depressão, ele vai procurar um caminho errado. E nessa faixa de 15, 16 anos, infelizmente o caminho errado a gente sabe qual que é. Então o estímulo é fundamental. É fazer com que ele acredite na capacidade dele e nunca menosprezar o que ele está fazendo. Por mais primário que possa ser para um professor, por mais bobo que possa ser para um professor, nunca, em momento algum, dizer, mas isso não está certo, isso não é legal, não faça isso. Sempre cria o estímulo, sempre fala, olha, vamos melhorar, vamos fazer. Senta do lado, mostra. Não adianta achar que ele vai corrigir seu próprio erro. Ele não corrige. O professor precisa sentar, puxar, pegar, ó, você errou aqui por causa disto, disto e disto. Vamos fazer junto. Qual é a melhor forma que você tem para fazer isso? É importantíssimo. É muito importante que essa deficiência, essa dificuldade, enfim, seja diagnosticada ainda enquanto muito criança, lá na fase de alfabetização. Por quê? Essa criança trabalhada na alfabetização e no decorrer do ensino fundamental, quando ela chega no ensino médio, ela já está preparada para todas as dificuldades que porventura ela vem encontrar. Isso facilita demais o trabalho do educador, do professor. É diferente quando simplesmente se reconhece isso ali no ensino médio, porque aí ela vai usar isso de muleta. Raros serão os casos onde a criança diagnosticada no ensino médio, ela consiga superar todas essas dificuldades ainda dentro desse processo educacional. Hoje em dia fala-se demais no sucesso. O que é o sucesso? É seu primeiro lugar? Existe um primeiro lugar. Não existem 2 primeiros, 3 primeiros, 4 primeiros. Existe um único primeiro lugar. Então só está fadada ao sucesso a criança que é o primeiro colocado? Quer dizer que todos os pais de todas as crianças foram primeiros colocados? São primeiros colocados? Claro que não. Estatisticamente, nem sempre o primeiro colocado tem um grande sucesso profissional. E estatisticamente, nem sempre o último colocado também terá um sucesso profissional. Se você pega uma criança, mesmo com todas as dificuldades, e não permite que ela se acovarde, ou então use de muleta os transtornos, as dificuldades que porventura ela possa ter no processo educacional, com certeza absoluta, essa criança vai ter sucesso. O que vai permitir é a conivência do educador. Quando o educador permite, aí a criança está fadada a não ter um desenvolvimento grande. E aí você tem que estar sempre trabalhando junto com a criança e com o educador.